Oi, Elivaldo, bom dia. Olá, Nádia, bom dia. Infelizmente, registrando esses números que são terríveis para a nossa realidade nessa crise sanitária brasileira e mundial. Bom dia para você que nos acompanha. Muito triste, a gente lamenta por todas as famílias enlutadas aqui no estado do Piauí e do Brasil. Ontem, Elivaldo, um dia histórico, como se dizia antigamente, nunca antes na história desse país. O Ministério da Defesa anunciou a troca dos 3 comandantes das Forças Armadas. Esse anúncio da substituição foi costurado pelo novo ministro da pasta, Walter Braga Neto. A decisão foi tomada diante de uma possível renúncia coletiva do general Edson Pujol, do Exército, do almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, da Marinha, e do tenente brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica. Na segunda-feira, os 3 comandantes das Forças Armadas decidiram, Elivaldo, entregar os seus cargos, mas foram surpreendidos pela demissão sumária do antigo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. E ontem, o presidente Bolsonaro, ao saber que os comandantes das Forças Armadas iriam desistir de comandar as suas pastas, que são subordinadas ao Ministério da Defesa, decidiu, então, demitir os 3 comandantes. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nádia, de tudo isso, só reforça essa situação, essa avaliação, segundo a qual o presidente Jair Bolsonaro vive tendo crise como combustível da sua rotina política e administrativa. Quando não cria crise com a área econômica, em torno de medidas, de reformas, enfim, com o Congresso Nacional, na relação, às vezes, tumultuada com a base aliada, resolve na equipe econômica, razoavelmente resolvida com a base aliada no Congresso Nacional, agora cria com uma área que ninguém nunca esperava, exatamente a área militar. As Forças Armadas, ninguém esperava. Então, é uma situação que deixa o país preocupado, porque o chefe da nação tem situação ou uma relação tumultuada com a tropa, ou seja, com o Exército, Marinha e a Aeronáutica. A mudança do Ministério da Defesa tem sido aí bastante tumultuada, envolvendo renúncias. A própria situação do atual ministro da Defesa, o general Braga Neto, não é das melhores, considerando as Forças Armadas. Então, é uma situação que suscita aí muitos comentários, até mesmo muitos desdobramentos. O certo é que ninguém esperava que Bolsonaro pudesse não contar com as Forças Armadas. E isso é o que está deixando claramente transparecer nesses últimos fatos ocorridos no país. Inclusive hoje, Elivaldo, ainda falando do presidente Bolsonaro, partidos de oposição prometem dar entrada ao novo pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Pois é, digamos assim, é o lado da oposição que é absolutamente natural. Os partidos são o PT e o PSB. Então, são partidos que já são de uma ala oposicionista, com críticas diárias, permanentes. É o papel que a oposição faz. Se terá ou não prosperidade, eu acho que não, no Congresso Nacional, pelo momento que o país atravessa, mas, de certa forma, os partidos cumprem lá a sua missão no Congresso Nacional. O certo é que a crise que se estabelece hoje e que ainda não foi claramente debelada, claramente esclarecida e superada, envolve o presidente da República e as Forças Armadas. Ok, Elivaldo, vamos trazer agora para as discussões locais da política. O PDT já está escalando o ex-ministro Ciro Gomes para 2022. Aliás, ele já está costurando essa possibilidade de realmente ser candidato mais uma vez à presidência da República. Aqui no Piauí, o partido pode ter uma alternância entre os líderes, né? Pode sim, Nádia. O partido do Piauí vive uma situação de instabilidade, inclusive os pedetistas não gostam nem dessa expressão, mas de fato, é uma instabilidade do ponto de vista do comando, ainda provisoriamente dirigido pelo ex-prefeito de Timon, Chico Leitoa. Mas o vice-presidente estadual da comissão provisória, o vereador de Teresina, Evandro Ide, tem planos para o PDT, não como vice-presidente, mas como presidente da renovação da comissão, que poderá acontecer até o mês de junho deste ano. O Chico é o presidente estadual do partido, o presidente da comissão provisória, eu estou como vice-presidente estadual, como presidente municipal do PDT, e qualquer decisão que for tomada pelo presidente Chico, pelo presidente Lupe, nós estaremos acompanhando. Então, o Chico pode ser renovado na comissão provisória. Se o próprio Chico não tiver interesse na renovação da comissão provisória, meu nome estará à disposição, mas sempre dando prioridade àquele que tem ajudado muito a gente no fortalecimento e crescimento aqui do nosso partido. Ficou determinado que a gente
levasse adiante as nossas ideias já demonstradas desde o início do ano, na formação de uma chapa de deputado estadual, na formação de uma chapa de candidatos a deputado federal, para que o partido possa ir fortalecido das eleições do ano que vem e fortaleça também, mais ainda, o nome do presidente, o presidenciável Ciro Gomes, para as eleições de 2022. E aí essa questão do presidenciável Ciro Gomes tem muita relação também com a possibilidade de candidatura do ex-presidente Lula, né, Elivaldo? É correto, Nádia. Eu perguntei até para o vereador Rony Lustosa. Bom, vereador, e aí, como é que o senhor vai comandar o partido no Piauí politicamente? Na situação ou na oposição ao governo do Estado? Bom, aí ele vai enfrentar aí uma situação que vai ter que ser resolvida, porque o PDT é um partido de esquerda, portanto, no campo aí do PT, do PSB, dos partidos que dão sustentação ao governo do Estado, mas ele mesmo tem uma tradição aqui no Teresina de ser um partido frontalmente oposto ao PT, já que ele é alinhado ao PSB e PSDB e ao Progressistas. Mas ele disse que essa questão não vai resolver agora, essa questão não vai ser discutida agora, só vai ficar para o próximo ano. O interesse do partido é fortalecer essas chapas de candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal e, principalmente, projetar a imagem do presidenciável Ciro Gomes. Se vai ser oposição ou situação em relação ao governo do Estado, fica para depois. Bom, você falou Rony Lustosa, mas eu acho que você queria falar Evandro Ide. Evandro Ide, é. Mas agora você quer falar do Rony Lustosa. Por quê? Eu queria perguntar para você se o DEM fechou ou não fechou com o doutor Pessoa. Pois é, Nádia, eu pensei que tivesse fechado. Ontem eu conversei com o vereador Rony Lustosa e fiz a seguinte pergunta. Os vereadores acertaram as bases do acordo para levar o partido à base aliada ao Palácio da Cidade, ao prefeito doutor Pessoa? Ele me deu a seguinte resposta. Abre aspas. Os vereadores conversaram, mas falta o aval da executiva do partido. Fecha aspas. Rony Lustosa, presidente estadual da sigla. Ou seja, Rony Lustosa disse que o martelo será batido apenas depois de um encontro dele e da executiva estadual com os vereadores Marquinhos Costa e capitão Roberval Queiroz, para exatamente detalhar como o partido vai para a base aliada ao doutor Pessoa. Ou seja, o que é que o partido vai ganhar com isso? Porque não adianta, Nádia, partido de um sobrevive aderindo por aderir. Tem que aderir e tirar proveito, sobretudo para o fortalecimento das suas estruturas na atuação política, no caso da capital. Elivaldo, vamos à última de hoje? Nádia, vamos fazer assim, um exercício de como a política, do dinamismo da política. Veja só, em 2006, quando Wilson Martins integrava a base governista, ele substituiu de forma oportuna o MDB na chapa da reeleição do governador Wellington Dias. Saiu o MDB em 2006 para compor ou para lançar um candidato próprio, no caso Mão Santa, entrava o Wilson Martins. 8 anos depois, o Wilson Martins sai da base aliada ao governo do Estado, da aliança com o PT e entra o Progressistas com Ciro Nogueira, em 2014. 8 anos depois, em 2022, sai Ciro Nogueira e o Progressistas e quem entra? Wilson Martins. E o PSB. Como disse ontem o vice-prefeito Robert Rios, que é do PSB, ninguém se perde no caminho de volta. Ninguém se perde. Então, ainda mais quando esse caminho ele é repetido mais de uma vez na história recente. Né? É verdade, Elivaldo. Elivaldo, que eu tenho uma notícia boa para você. Opa! Não sei se é boa, mas a gente queria estar aqui, né? Mas vai ter uma programação especial, então a gente vai voltar a se encontrar aqui na TV Cidade Verde só na segunda-feira. Só na segunda-feira. Nós teremos esses 2 dias aí de descanso, vamos cumprir rigorosamente aí o que determina as normas, os decretos, mas principalmente o comportamento que é necessário para esse momento difícil do enfrentamento à pandemia. Nos encontraremos aqui, esperamos, com boas notícias na segunda-feira, né, Nádia? Então, quartou? Quartou, decretado. Nosso decreto foi antecipado de sexta para quarta. Boa Semana Santa, boa Páscoa para você e sua família, Elivaldo, em casa. É isso. Tá certo?